aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje trouxe pra vocês mais uma resenha dupla e hoje eu vou comentar com vocês sobre essas obras-primas de duas mulheres. Eu estou extremamente feliz de ter tido contato com essas obras. Eu estou falando sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu também já li um outro livro dela, que é o Mrs. Dalloway. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. E eu li também Todos os Homens São Mortais, da Simone de Beauvoir. Então eu vou comentar com vocês, cada um pouquinho. E assim, eu espero que vocês leiam essas leituras, porque elas são muito boas. Então, em Um Teto Todo Seu é um ensaio de várias palestras que a Virginia Woolf ela foi convidada para fazer lá em 1928, em uma faculdade que aceitava mulheres, e que esse livro tem quase 100 anos que esse livro ele foi pensado, foi ser lançado, e, cara, as questões que são feitas nele são muito atuais, sabe? Claro que a gente enxerga mudanças e melhorias, mas assim, ainda tem muita coisa muito atual nesse livro e é extremamente assim, eu fico chocada o quanto é atual, o quanto é real e quanto assim me cativou, sabe? Me emocionou toda essa leitura. Então esse livro, ele não é ficcional, mas ele é ficcional porque ela tem uma protagonista aqui, que é a Mary. Que é a Mary Fontaine. Ela também dá alguns outros pseudônimos para essa protagonista, e que ela vai falar sobre mulheres na literatura, mulheres na ficção e o que precisava de fato para uma mulher, o essencial, o que precisa para uma mulher ter a sua estabilidade financeira, ter os seus próprios propósitos, ela conseguir o seu próprio espaço. O que precisava? Estabilidade financeira e um teto todo seu. E que não necessariamente isso era alcançado e era disponível ali em 1928. E ela faz várias reflexões sobre como as mulheres são tratadas na literatura, principalmente como as mulheres eram tratadas ali na época. Então ela fala que as mulheres elas não podiam ir na biblioteca sozinhas, elas tinham pouquíssimas faculdades, se não me engano eram duas só na Inglaterra, onde ela se passa, que aceitavam mulheres. Isso também eu tenho que ressaltar que é uma perspectiva de uma mulher branca, em 1928, com todos os seus privilégios, e mesmo assim, todas as barreiras que estão em volta dela. E isso a gente trazendo para essa visão, para essa perspectiva, imagina para as outras minorias, era só ladeira abaixo. Ela vai falar sobre frentes de pensamentos que tinham estudos que mulheres eram biologicamente inferiores aos homens, em que as mulheres não tinham que estudar, que elas não tinham que se preocupar com essas questões porque não eram para elas. Então ela vai citar, tipo, Napoleão, Mussolini, como que eles compactuavam dessas visões. A gente tem muita referência nesse livro. Vai falar sobre mulheres na literatura, como as mulheres eram encaradas, como as suas obras eram realmente tão valorizadas como outras. Então ela vai falar pra gente, por exemplo, Jane Austen, ou autoras que usavam pseudônimos masculinos para poderem ter algum tipo de relevância, para serem levadas a sério suas obras, sabe? Então ela fala bastante de Jane Austen, toda a perspectiva que ela fala, toda a análise é muito interessante, porque hoje não se fala de literatura universal sem falar de Jane Austen, Irmãs Brontë, sendo que, para quem não sabe da história da Jane Austen, ela não se casou e que ela vivia de casa em casa dos irmãos para ela poder ter um teto para ela. E, assim, ela escreveu suas obras dentro dessas condições. Ela não tinha estabilidade financeira, ela não tinha um teto do céu, ela não tinha um canto para ela escrever as suas obras. Então ela escrevia as suas obras na sala de estar, sabe? Com pessoas entrando, atrapalhando e falando o tempo inteiro. E as pessoas julgavam o fato dela estar escrevendo, porque não era uma coisa pra mulher fazer, você tá perdendo seu tempo. E olha que Jane Austen é de 1800 e tal, antes ainda de Virginia Woolf, as dificuldades ainda eram muito maiores. E mesmo assim, a Jane Austen, ela escreveu um livro, várias obras dela, maravilhosas, incríveis. Eu tenho aqui uma playlist de livros que eu li da Jane Austen, vou deixar também aqui pra vocês darem uma olhada. E assim, ela faz essa reflexão, e tipo assim, ela faz uma reflexão de: imagina se a Jane Austen tivesse um teto todo seu, se ela tivesse um canto para ela escrever as suas obras, ela poderia ter feito muito mais, sabe? E ela também vai falar da comparação sobre literaturas domésticas, como as vivências de mulheres, como os livros escritos por mulheres são tratados, que geralmente são sobre literaturas domésticas, questões familiares, romances, e que não são necessariamente tão aclamados como, por exemplo, um Guerra e Paz do Tolstói.
que as histórias de guerra são muito mais valorizadas e muito mais conceituadas por serem histórias de guerra, histórias fantásticas. E ela faz essa comparação, ela faz esse questionamento de que também que as mulheres naquela época, até hoje, às vezes não tem precisam de oportunidades, e ela vai escrever sobre aquilo que ela sabe. Então, ela não viajou o mundo, a vida dela sempre foi morar naquela casa com aquelas pessoas, e as coisas que ela vai escrever é sobre o que ela sabe, sabe? E diferente de homens que estimulados a viajar, a não se casar logo de cara, tem todas essas questões aí a Virginia Woolf ela fala pra gente. Outro questionamento que ela faz é sobre a teoria da irmã do Shakespeare. Porque Shakespeare é um dos autores mais reconhecidos e aclamados da história do mundo. Ele é um autor de obras populares, de peças, e que é extremamente, né, conceituado. Aí ela faz a mesma perspectiva aqui. E se Shakespeare tivesse uma irmã extremamente talentosa como ele? Se Shakespeare fosse uma mulher extremamente talentosa como ele, será que ela teria as mesmas oportunidades do que o irmão? Esse é o questionamento, sabe? Então, esses questionamentos que a Virginia Woolf ela traz são sensacionais, sabe? Tem uma frase que ela fala que por que um sexo é tão próspero enquanto o outro não é? Sabe? Ai, é maravilhoso, gente. Eu recomendo demais, sabe? Recomendo demais que vocês leiam esse livro, porque ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, assim, sabe? É um livro para você fazer anotações, para você marcar. E eu recomendo muito, com a força do meu coração, leiam Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E esse foi o meu livro favorito dela, como eu falei, eu li Mr. Dalloway. E Mr. Dalloway eu acho que eu tive alguns problemas de narrativa, é um livro também muito de fluxo de consciência, então vá lá assistir meu vídeo falando sobre Mr. Dalloway, mas eu recomendo que vocês comecem por Um Teto Todo Seu, que vocês vão gostar, e depois vocês se aventurem por Mrs. Dalloway. Mais um que eu vou contar com vocês é sobre Todos os Homens São Mortais, da Simone de Beauvoir. Eu tenho muita vontade de ler O Segundo Sexo, dessa autora, sendo que é um livro enorme e eu não sabia se eu ia gostar ou não. Então eu decidi me aventurar lendo Todos os Homens São Mortais, que eu achei muito boa a premissa da história. E assim, gente, esse livro estava disponível, ele está disponível para quem é assinante do Prime Video, aí você ganha alguns e-books gratuitos, então esse livro está disponível e eu decidi ler. É um livro assim, gente, esse livro foi lançado lá em 1946 e assim, pra quem não sabe, a Simone, ela era uma intelectual, ativista, política e assim, ela fez muita diferença também pro movimento feminista. Ela é uma grande pauta e uma grande figura que assim, que é muito citada nesses movimentos. E assim, gente, Todos os Homens São Mortais vai contar a história da Regine. O que acontece, gente? Ela tem um sonho de se tornar uma pessoa imortal. Não imortal, tipo, não vai morrer, mas de ser lembrada, sabe? Ela quer deixar a sua marca, deixar a sua história. Ela não quer ser mais uma, ela quer ser alguém que vai ser reconhecida. Então ela é atriz e ela quer conseguir esse objetivo dentro da profissão dela. Então ela faz de tudo para ela conseguir os melhores papéis, para ela ter o melhor reconhecimento, ela dá o seu melhor em tudo que ela faz. E quando a gente ela vai conhecer um cara que tá no mesmo hotel que ela, e esse cara, ele é muito estranho. Porque ele não tá nem aí pra nada, ele não come, ela começa a observar aquele cara, sabe? As atitudes dele, ela acha muito estranho. Porque ele passa o dia inteiro sentado na cadeira, ele não come, ele pega a chuva, ele não toma banho, é muito estranho tudo ele. E ela acha aquilo um total desperdício de tempo, de vida, pessoas querendo ter vida, aproveitar, dar o melhor de si, que às vezes não podem. Esse cara está desperdiçando, então ela fica muito incomodada e acha muito estranho aquele cara. Até o momento que ela se aproxima dele, ela quer saber por que ele é assim. E eles começam ali a ter um relacionamento. E vai descobrir um fato X sobre aquele cara e aquilo vai deixá-la extremamente fascinada por aquele cara. Então ela começa a incluir aquele cara em tudo na vida dela, porque ela fica fascinada por causa desse fato X dele. Muito, muito interessante toda essa primeira parte, sabe? Da Regine com esse cara, eles conversando sobre a vida, sobre essas questões dele. Mas eu tenho que falar que eu não achei esse livro tão sensacional, porque boa parte do livro, depois dessa introdução,
que é muito boa desses personagens. Depois vem contando sobre a história dele, até o momento que ele chega ali. Então vai contar um pouco do filho, do relacionamento dele anterior, e essa é a maior parte do livro, e pra mim é a parte menos interessante. Aquele diálogo deles, os dois se descobrindo, eu acho que é o mais interessante. E aquela parte é um pouco sem graça, sabe? Eu não vejo muito objetivo naquilo, e por isso que eu me desanimei sobre essa história. Acho que ela poderia ser, eu poderia contar sobre a história dele, não acho que não poderia contar, sendo que poderia ter sido muito mais enxugado e contar um pouco mais sobre a visão da Regine, que ela é uma personagem maravilhosa, ela é uma personagem extremamente egoísta. Ela só tá ali por interesse, sabe? Por causa desse fator X, desse cara que é o diferencial dele. Ela só tá ali por causa disso. E que poderia ter tido muito mais, sabe? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram. @me ajuda, gente. Beijo, até o próximo vídeo.